Alegria, é alegre, é um coração, é algo que vem de dentro. Então, notamos no texto sagrado esse anseio do Senhor. E por isso o tema do mês foi esse, para que pudéssemos olhar para o cenário da nossa vida nos dias de hoje, tão regado com síndrome do pânico, angústia, depressão, ansiedade. É ou não é, irmãos? São as tônicas deste tempo, são os males deste tempo. E o desejo do nosso coração, segundo o comando do Senhor, foi, à luz da palavra de Deus, encontrar personagens que estavam passando por este momento, e estes homens e mulheres de Deus, esses nossos irmãos, ministrarem na nossa vida. E foi assim. Recebemos de Ana algumas orientações. Ana, que desejava um filho e passava vergonha no seu tempo, ali, de vergonha, de angústia, de humilhação, a oração dela é acolhida. Ela recebe uma boa palavra do homem de Deus, ele deu uma palavra ruim, uma boa, ela acolhe a boa e entendeu que o que ela precisava fazer não era ter um filho, mas entender um propósito maior em sua vida. Ela entendeu que não era apenas o filho, mas era alguma coisa que ela poderia ter para consagrar de novo ao Senhor. E é o que ela faz. Senhor, se me der um filho, não vai ser meu, tá? Eu vou consagrar ao Senhor. E daquele momento em diante, o filho nem veio, a promessa nem se cumpriu, mas o Espírito a consola, mesmo sem resposta. E ela sai dali feliz, só pelo fato de ter consagrado algo ao Senhor, que ela nem mesmo ainda recebeu, mas que Deus recebeu em expressão de adoração ao seu nome, e concedeu a ela Samuel. Irmãos, mas também teve um outro personagem, esse sim vinculado à depressão de maneira muito clara, Elias. Elias também, ele tem uma promessa de morte e ele foge de medo. E nessa fuga ele entra em profunda depressão, se isola numa caverna. E lá nessa caverna o Senhor dá a ele descanso, alimento, coloca ele para se exercitar e restaura o foco da vida dele. E ali ele é restaurado pelo Senhor também. Tivemos Jó na semana passada, servo sofredor também. Aquele homem da palavra de Deus que notamos que, quando observamos, os teólogos mais profundos dizem, o que dizer de Jó? Teologicamente é muito complicado trabalhar com esse livro. Deus permitiu o sofrimento de um homem que ele sabia que era justo, olha, é complicado. Mas estava registrado tudo isso, para que nós também pudéssemos entender alguns valores importantes. Jó perde tudo, sofre dores profundas por uma doença aparentemente até então incurável. Sofre da sua própria esposa uma palavra, amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas Jó, esse homem sofredor também, mesmo diante de todas essas situações, não maldiz o seu Senhor, não questiona o próprio Deus, questiona o seu próprio nascimento, mas não deixa de abrir o seu coração ao Senhor. Senhor, por quê? E tentar entender todas essas coisas. E Jó descobre uma das coisas mais maravilhosas de todas, que anseio alcançar e anseio que você, irmão, irmã em Cristo, alcance também. Jó conheceu algo tão grande, que por um instante da sua vida ele esquece as chagas, ele esquece a ausência dos seus 10 filhos, ele esquece as suas propriedades, esquece a mulher que o recomendou que ele maldissesse ao Senhor, esquece todas essas coisas por conta de um só fator. Ele viu Deus. E isso foi suficiente. Senhor, nem dói, nem dói mais, porque a presença de Deus era tão intensa. Irmãos, isso não é só com Jó, isso acompanhou os apóstolos na sua caminhada também. Estes homens que chegavam diante das acusações e das possibilidades de morte, e estavam lá, de peito estufado, com a cabeça erguida, esperando a sentença que vinha. Porque a mesma convicção que houve no coração de Jó, o mesmo sentimento provocado pela presença de Deus, fez com que eles priorizassem coisas que nós aqui na terra jamais vamos nos satisfazer, mas que Deus tem para nos dar. E ele age como?
obediência ao Senhor até o final, não o negando, continuar orando. E no momento mais difícil, aonde o Senhor o visita, e ao invés de dar as respostas que ele queria, ainda vem e diz para ele: Jó, você está questionando muita coisa aí, mas onde é que você estava quando eu estava criando todas as coisas e regindo o universo, Jó? Onde é que você estava, homem? E ali nesse momento, irmãos, ele faz algo muito precioso. Ele reconhece que o Senhor de fato é o Deus criador de todas as coisas e ele é suficiente. Mas ele faz uma outra coisa importante para nós também. Ele intercede por aqueles que até então foram amigos maravilhosos, tá? Começaram muito bem. Quem fica, irmãos, né? Me perdoem agora, os bons de Bíblia, 7 ou 10 dias ao lado dele. Foi 7 ou 10 dias, se eu não me engano, 7 dias. Obrigado, irmão Celso. 7 dias ao lado dele, em pano de sacos, o acompanhando em lágrimas pela sua situação. Vamos cuidar antes de falar mal dos amigos de Jó, porque eles fizeram essa parte. E tudo que falaram de besteira, falaram na melhor das intenções para que ele saísse daquela situação. Mas Deus olha a condição de Jó e manda ele interceder pelos seus amigos. Escute isso, igreja. Escute isso, igreja. Ele é restaurado pelo Senhor depois que intercede pelos outros. Vai ver lá. Ele é restaurado pelo Senhor depois que ele intercede pelos outros. Jesus cuida de você. Jesus cuida de mim, para que nós estejamos confiantes no sacrifício por ele feito na cruz. Para que essa certeza nos dê a graça de poder lembrar que agora não tem mais nada a ver com nós mesmos, mas sim com o que ele quer fazer através de nós. Fale um glória a Deus em nome de Jesus. Amém, igreja? É isso. E aí, meus irmãos? Tem que chegar ao grande finale, que é o Senhor Jesus. Esse sim, de fato, eu falei servo sofredor de Jó, mas esse título é de Jesus, o servo sofredor. O texto sagrado nos fala, né? Em Mateus 26, 38, a minha alma está profundamente triste até a morte. Olha o que Jesus sentiu. A mais profunda tristeza, eu não sei se depressão é a palavra, porque é mais intenso que isso. Jesus chegou num nível de sofrimento pouco conhecido dos seres humanos, mas que a medicina diz que é possível, a ponto de o líquido do seu corpo acabar, mas a necessidade de transpirar por conta da angústia ainda era presente. Então já não vem mais líquido, não vem mais suor, vem sangue. E aí eu pensei que, não, médicos dizem, é possível, é raro. Nós não chegamos nesse estágio, mas é possível acontecer por conta de uma severa desidratação e também angústia e lágrimas. Mas ele diz, e por que tudo isso? Hebreus 4,15 nos diz, pois não temos um sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. O Senhor passou por estas coisas por amor a cada um de nós. Ele passou por essas coisas para nos mostrar que é possível também vencer o pecado. Mas o objetivo maior foi para que o Cristo fosse provado em todas as coisas, que ele fosse moído pelas nossas transgressões, para que quando você diz, Senhor Jesus, eu estou sofrendo aqui, haja uma autenticação no teu espírito com o espírito dele, mostrando, eu sei o que você está passando, eu sei a tua luta, eu sei da tua dor, eu posso te consolar, mas eu compreendo as suas lágrimas. É por isso que ele sofreu da maneira que sofreu. E o texto que eu escolhi para a gente ler aqui da palavra do Senhor é Isaías 53, que Deus colocou no meu coração para ler com você. É esse servo sofredor e é um retrato falado de Jesus, aproximadamente 500, 600 anos, antes mesmo do seu nascimento. 500 a 600 anos, aproximadamente, antes do seu nascimento. Olha o que Isaías escreve. Eu estou lendo na nova tradução na linguagem de hoje, caso as irmãs vão colocar na transparência aqui.
Amém? Diz assim: o povo diz: quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Quem diria que o Senhor estava agindo? Pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito e nem simpático, não tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção e que nos agradasse. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas, que Deus estava o castigando e que Deus estava maltratando e o ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido, cada um de nós seguia o seu próprio caminho, mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam a sua lã. Foi preso, condenado, levado para ser morto, e ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos, foi morto por causa dos pecados do nosso povo, foi sepultado ao lado de criminosos, enterrado com ricos, embora não tivesse cometido nenhum crime, nem tivesse dito uma só mentira. O Senhor diz: eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar pecados, e por isso terá uma vida longa e verá os seus descendentes. Por meio dele, o meu plano dará certo. Depois de tanto sofrimento, ele será feliz. Por causa da sua dedicação, ele ficará completamente satisfeito. Meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá e, assim, por meio dele, muitos serão perdoados, pois ele carregará os pecados deles. Por isso, eu lhe darei um lugar de honra entre os grandes. Ele repartirá o despojo dos poderosos, pois ele deu a sua própria vida e foi tratado como se fosse um criminoso. Ele levou a culpa do pecado de muitos e orou, pedindo que eles fossem perdoados. Amém. Vamos orar agradecendo ao Senhor pela sua palavra. Eterno Deus, mais uma vez nós oramos ao Senhor, e agora é dando graças às Escrituras que foram lidas e que são suficientes para nós. Pedimos ao Senhor que alguma aplicação seja dada agora ao nosso coração deste texto, para que saiamos daqui conscientes do Teu amor para conosco e também que sejamos responsivos a este amor, porque o Senhor é digno. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, essa palavra, né? Quando eu soube pela primeira vez da existência desse texto, logo depois da minha conversão, e o pastor Amós havia me dito que isso tinha acontecido muito antes do nascimento de Jesus, e falou sobre o retrato falado do Senhor. Eu falei, meu Deus do céu, que coisa tremenda o número de profecias que se cumpriram desse texto lá no Novo Testamento. Eles tinham na figura do ungido de Israel o rei de Israel, né? Mas, irmãos, nenhum dos traços aqui batem com este tipo de rei, porque eles sabiam que os reis eram pecadores. Então ele estava de fato falando do Salvador da humanidade, do nosso Senhor Jesus Cristo. E este servo sofredor, então, que obedece o Pai do início ao fim, em tudo glorifica o Senhor e em tudo nos exorta a obedecer também ao Pai Celestial através da sua palavra. Este Senhor sofre para que tivéssemos vida e vida em seu nome. O que nós fizemos, meus irmãos, até aqui, olhando para esses personagens? O nosso desejo, e por favor não minimize a pessoa por eu falar personagem, né? Estou falando personagem por conta da literatura,
mas são pessoas, são irmãos na fé. Neste caso aqui é o nosso próprio Salvador. Mas o que nós tiramos destas figuras que pudesse nos ajudar diante do sofrimento? Foi esse o nosso compromisso nesse mês. Olhar a maneira que eles se portaram e procurar agir também da mesma maneira, porque existem coisas que eles fizeram que são princípios universais e que trazem consolo ao nosso coração, nos trazem uma orientação vinda de Deus e já tirou a muitos de situações de angústia, de tristeza, de depressão e até doenças psicossomáticas, que são essas doenças que são agregadas por questões não resolvidas e que vão se acumulando em nosso coração. E aí o objetivo do Celebrando a Restauração. Por isso queremos, a partir do dia 12 de março, às 19h30, ter aqui o Celebrando a Restauração. Vamos abrir com a presença do irmão Edinaldo, que é o pastor dessa área lá na IBB. Vamos abrir aqui com a presença do Cristiano, da Daiane, que foram um casal de irmãos, né? O primeiro contato com esse material que eu tive foi com a Grisiele, Grisiele, meu Deus, quantos anos, né? 10 anos atrás. Grisiele e a Cirlei, foram as duas que participaram, a primeira lei, depois a Grisiele participou na IBB, lá na PIB, e vieram nos contando do que Deus estava fazendo com o Retiro Vida Vitoriosa e com o Celebrando a Restauração. E eu fui conhecer esse material lá, eu falei, Deus amado, nós como igreja precisamos disso, porque eles não ficam catando o capeta que está em você, né? Tratando as suas próprias emoções, indo para a palavra de Deus, essas coisas são trazidas à tona e te dão a oportunidade de tratá-las. E foi muito especial. Por isso, irmãos, porque nós temos muitas marcas. E eu descobri isso através do Celebrando a Restauração e também da leitura de um material chamado Espiritualidade Emocionalmente Saudável, do pastor Peter Escaseiro, um americano. O material dele estava mostrando que boa parte do que a gente passa hoje e que o inimigo usa para nos deixar estéreis, tristes, improdutivos, são próprias situações nossas que nós trazemos do nosso berço, irmãos, da nossa casa. Às vezes traumas adquiridos dentro da própria igreja e que a gente fica vivendo aquelas dores e regando essas dores e achamos que estamos cultivando algo especial e que precisa ser assim. Teve um irmão que eu convidei para o Celebrando, dele falou, eu vou. Eu falei, ô glória, até que foi fácil essa. Normalmente quer saber mais coisas, né? Aí ele pegou e me ligou depois, ô pastor, é o seguinte, pensando bem, eu não sei se eu vou. Por quê? Porque eu resolvi uns assuntos já com o meu familiar, e assim, eu não quero ir lá para cutucar o que já está resolvido, né? E aí eu peguei, liguei para um irmão, acho que foi o pastor Edinaldo mesmo, liguei, é o seguinte, eu estou com uma das pessoas aqui que eu estou para dar uma orientação, e ele disse que está com medo de cutucar um negócio que hoje está tudo bem, mas ele tem medo de cutucar e isso trazer dores para a família. Como é que faz? Ele falou, ele tem que vir para o CR. É mesmo, é? É. Porque se cutucar ainda dói, não está curado. Falei, meu Deus, é verdade. Não pode doer mais assim. É que nem cicatriz. Está lá. Lembra aquela dor, né? Mas você pode... que não vai doer mais, porque está resolvido o assunto. Falei, amém, querido. Mas mesmo assim, ele desistiu. Irmãos, então é isso que o Senhor quer para nós. É que nós sejamos homens e mulheres que tenham uma vida e vida abundante. Uma vida cheia da alegria do Espírito Santo. Uma vida que, apesar das dificuldades que vão vir e virão de fato, sabem viver com satisfação, mesmo em meio às dores. Como é que Cristo agiu? Eu dei um apanhado para vocês de como os outros agiram, como Cristo agiu diante do momento mais difícil do seu sofrimento. Então vamos nos concentrar um pouquinho mais aqui no momento da crucificação. O que ele fez neste momento, neste cenário? Quais foram as palavras de Jesus que podemos tirar como lição para a nossa vida, para nos ajudar também a passar pela hora ruim, pela hora difícil e, como o Pai disse a respeito do Filho, que ele saiu vitorioso, ele saiu feliz dos seus desafios, porque ele foi vencedor de cada um deles. E nós também sairmos vencedores de cada um deles.
Então nós vemos algumas coisas inusitadas na prática de Cristo, mas que têm sentido para a nossa vida. Primeira coisa aqui que nós notamos neste cenário, logo que Jesus chega ao ambiente da crucificação, depois de abandono dos seus discípulos, onde só fica João aparentemente ali, um pouco antes estava Pedro, mas depois dá no pé. João aparentemente está ali a todo momento ao lado de Maria. Qual é a primeira palavra que a gente vê de Jesus ali e que este servo sofredor diz com o objetivo, quem sabe, de ministrar na tua vida e na minha vida? É diante dos seus algozes, diante daqueles que estavam ali lhe crucificando, lhe condenando, lhe cuspindo a face. Foi: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Primeiro elemento, irmãos, a gente precisa lembrar que, como crentes, uma das maiores dificuldades que nós vamos encontrar na vida cristã está vinculado à questão do perdão. Eu estava num gabinete, conversando com um rapaz que estava buscando fazer a vontade de Deus, e ele começou a falar da dificuldade de encarar algumas determinadas situações na igreja, e disse algo a ele que é um desafio para mim também. Eu falei: que interessante, né? Quanto mais você alcançar essas coisas que você está buscando, quanto mais você desejar ser esse homem de Deus, e quanto mais você perseguir esse alvo, e mais você de fato se tornar, sabe o que corre-se o risco de acontecer? Você se tornar um arrogante. Você se tornar alguém soberbo. Você não pegar tudo aquilo que Deus te deu como construção para entender que tudo isso serve para te dar suporte, para suportar o fraco. Ele ficou mais assustado do que quando chegou. E não é à toa, irmãos. Tudo que Deus nos dá, uma vida reta, uma boa família, né? Uma casa legal, né? Um bom carro, uma igreja saudável, com louvor bacana, que nem esse aqui. Tudo que Deus nos dá com o objetivo, de alguma maneira, ser amparo, consolo, conforto e cuidado do outro. Mas a gente tem essa impressão que por algum momento a gente chegou, né? E a gente está... E aí chega alguém com atitudes reprováveis, ou você vai cumprimentar e começa a puxar papo com a pessoa, quando vê, ela te solta um monte de palavrão que você não diz já faz uns 40 anos, né? Graças a Deus, espero pelo menos. E aí ela começa, daí você já sai dali: nossa, irmão, que horror, né? Que língua, meu Deus do céu. E a gente começa a ter dificuldade com essa área. Por isso a ministração sobre a questão do perdão é uma das mais importantes da vida da igreja. E aí a gente começa a ficar juntos e trabalhar, e a igreja cresce, e as demandas crescem. E aí a gente precisa o quê? Trabalhar juntos. Trabalhar juntos, irmãos, é descobrir que aquele que foi criado na casa de lá tem um jeito diferente do seu jeito de trabalhar, né? E aí o que vai acontecer? Conflito, dificuldades. Ministérios de ação social da igreja, eles costumam ficar bem recheadinhos. Sabe de quem? De gente que já atuou dentro, brigou com todo mundo e agora vai lá fora. E ainda espiritualiza, falando assim: Jesus não me chamou para ficar nas quatro paredes. Não é, que ninguém mais te aguenta. Né? Por isso, daí você vai lá fora, né? Mas arruma briga lá também, irmãos. Organizou, tem um líder e tem que obedecer, vai arrumar encrenca. Perdoar. Jesus perdoa aqueles que não eram dignos do perdão. Estavam inserindo ali em um pecado terrível, e todos os mais altos níveis de injustiça estavam sendo cometidos ali, em todo o processo. Perdoa-lhes. Irmãos, que desafio para a minha vida e para a sua vida. Lembrar constantemente de perdoar. De lembrar que o texto sagrado fala que o amor cobre multidões de pecados. O que o Senhor disse? Aquilo que você já sabe. Quer ver? Criança correndo aqui: meu Deus do céu, mãe, não está vendo? Até ser o seu. Que daí é bonitinho. Porque o amor cobre multidões de pecados. Quando a gente ama de verdade, a gente age diferente. Quantas situações nos pegamos falando, inclusive esse que vos fala, e depois vou consultar o texto sagrado e o próprio coração e o Espírito Santo me mostra: cadê o amor aí? Misericórdia. Perdoe, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Isso foi replicado pelos discípulos do Senhor também, em suas vidas
e nos seus ministérios. E também avivalistas assassinados também usaram essas frases diante dos seus assassinos. Jesus diz uma outra coisa. Esse primeiro está em Lucas 23, 34. Lucas 23, 43, Jesus diz: hoje estarás comigo no paraíso. Enquanto você passa pela luta dessa vida, lembre-se, se você já pertence a Jesus, você é um missionário. Você é uma missionária. Você tem o dever de anunciar as coisas que o Senhor fez por você. Anuncie a salvação. Mesmo diante daquele cenário. Este que agora afaga Jesus com palavras elogiosas, um pouco antes, o texto sagrado diz que também estava com outro ladrão, caçoando de Jesus. Mas ele começa a observar, provavelmente, a postura de Jesus, o seu silêncio diante da morte, do sofrimento, da morte. E ele pensa, esse sujeito tem alguma coisa diferente, e eu não lembro de ter escutado nada sobre ele. Porque se eles estavam na cruz, os crimes eram severos. E ele disse, eu não lembro de ter escutado nada deste. E disse ao outro, ele nada fez para estar aqui. Não assim. Senhor, lembra-te de mim, quando chegares no teu reino. Hoje estarás comigo no paraíso. Anuncia a salvação. Perdoe. Lembre-se que você é um missionário, uma missionária do Senhor, aonde você estiver. Quantos de nós, irmãos, passamos por situações adversas, até mesmo nos nossos trabalhos, porque nós não nos posicionamos como homens e mulheres de Deus. Somos agentes secretos aonde estamos. O que mais Jesus diz? João 19, 26 ao 27, eu vou sintetizar numa frase, onde ele diz para João, não o Batista, mas João o discípulo: mulher, eis o teu filho, filho, eis tua mãe. Jesus apresenta ali algo muito importante também abandonado nos nossos dias. A expressão de afeição, a expressão de carinho, a expressão de cuidado, familiar também. Algumas vezes nós nos apegamos ao Evangelho, e esse povo aqui, é tão bom de estar com eles, e a gente olha para o cenário lá na nossa casa, às vezes é tão complicado, e aí nós começamos a querer ter overdoses desse tempo aqui, né? Nos encher disso aqui, do que se faz aqui, é do PGM, é do culto, dos eventos das mulheres, dos homens, a gente quer, o que mais que tem para fazer aqui? E a gente começa a vir, e esquece de um lugar que carece da manifestação dos filhos de Deus, e que o primeiro é você. Já contei a vocês algumas vezes essa história, que o Paulo Borges Júnior conta, pastor Paulo Borges Júnior, de uma das suas ovelhas, que chega a ele e diz assim: pastor, eu vou deixar a igreja, eu não aguento mais, minha irmã mais nova está namorando o traficante, minha mãe está com depressão, meu pai é alcoólatra, meu irmão é drogado, eu não aguento mais, parece que depois que eu comecei a caminhar com Jesus, essas coisas todas começaram a acontecer. E o pastor Paulo Borges Júnior, cheio de Deus, diz a ele assim: querido, quando você chegou aqui, seu pai já era alcoólatra. A sua irmã já flertava com esse tipo de indivíduo. Seu irmão já estava nas drogas. E a sua mãe já estava na depressão. Não, mas parece que tudo piorou depois que eu comecei a caminhar com Jesus. Não. Depois que você começou a caminhar com Jesus, a luz apenas se acendeu. Foi isso que aconteceu. Elas já estavam lá, mas o Evangelho iluminou a sua mente, e agora aquilo que você podia ser um participante, gera escândalo no teu coração, porque você é um filho da luz. Mas agradeça a Deus. Mas como? Porque uma vida daquela casa não vai para o inferno, e a sua. E você tem um dever missionário naquele lugar. Dê glória a Deus e vá para lá como um homem de Deus, em nome de Jesus. E ele sai dali com esta consciência de expressar afeição, mostrar como é bom ter um irmão crente, não um religioso, mas um irmão crente, que vê a situação, não, está orando por você aí, oxe, não vai falar que é porque eu fui na balada, é por isso que me roubaram lá, não, vou orar por você, para Deus iluminar o seu coração, que pena que você perdeu a parada aí, mas vamos lá, Senhor, atua aí, que eu estava querendo dar umas boas nesse cabra aí.
A gente ora pedindo a Deus que o Espírito Santo de Deus, e ele tem esse cuidado familiar ali, tá? Com Maria e também com João ali. Era este apóstolo tão amoroso, carinhoso, que recostava seu peito, e ele olhou para todos e disse: esse é o que vai cuidar bem de mamãe. E deixa sob os cuidados dele, afeição. O que mais Jesus faz ali, irmãos, na cruz? Ele diz assim, em Marcos 15, 34, Deus meu, por que me desamparaste? Vai chegar momentos na sua vida que você também vai dizer, o que é isso, Senhor? Entre lágrimas. Mas não deixe de lamentar diante do Senhor os seus infortúnios, as suas dificuldades, as suas lutas. Lamente os seus desamparos ao Senhor. E algo tremendo aqui nesta passagem, que na realidade Jesus está citando os Salmos. Ele citou os Salmos neste momento, não é a oração dele, é a expressão do salmista sobre a sua dor, da qual Jesus está falando, mas é o seu sentimento também. E é um sentimento real de abandono. Acabamos de ler em Isaías 53. Aprove ao Senhor esmagá-lo. Você entende isso? O pai, naquele momento, não queria ver o filho sofrendo, mas consciente do que ele estava pagando, o pai consentiu e viu, é necessário, e aprove. Ele desejou que aquilo acontecesse, para que o filho fosse aprovado e para que a salvação nos alcançasse. Então, por isso ele lamenta diante do Senhor, Deus meu, porque de fato, por um instante na história, o pai não tem condições de olhar para o filho, porque todos os crimes, pecados da humanidade, cometidos por toda a extensão da vida humana, estavam sobre Cristo naquele momento. O cálice da ira de Deus estava sobre Cristo naquele momento. E por um instante, o pai deixa com que ele carregue tudo isso e que passe pela morte. E é como se ele estivesse só, para que ele pudesse provar de tudo aquilo que ele estava carregando. Por isso, ele lamenta, Deus meu, por que me desamparaste? Mas também, queridos irmãos, ele passa por esse desamparo que é emocional, espiritual, mas também ele diz em João 19, 28, tenho sede, o corpo também está padecendo. Isso pode estar acontecendo com você também, passando por alguma dificuldade física, expresse ao Senhor, coloque diante do Pai também. Sofrer fisicamente é uma coisa que não temos opção, vai acontecer em um determinado momento, mas a forma e a companhia no processo da dor é uma escolha sua, que pode ser piorada, mas pode ser também amenizada, suavizada, com a presença de Deus e com a presença de homens e mulheres de Deus, intercessores, consoladores, que vão ser canal de bênção na tua vida. E ele chega em 19:30 e diz uma das mais importantes frases de todo o tempo e de toda a história humana. Está consumado. Tetelestai. Está consumado. Terminei o meu trabalho. A consciência de ter feito tudo o que deveria fazer e a consagração ao Pai da sua obra. A consciência desta vitória que ele obteve através da obediência. Nem tinha passado pela ressurreição ainda, mas consciente que o papel dele, independente da glória que ainda viria, o papel dele estava cumprido diante do Pai, e isso lhe trouxe também satisfação. Está consumado. E termina a última frase do Cristo, Lucas 23, 46. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Atente para o fato, que eu até pulei aqui. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Diferente daquele Deus meu, por que me desamparaste?
Não é a este que ele entrega o Espírito. Ele entrega o Espírito ao Pai. Porque você não entrega nada precioso a alguém que você não confie que possa sustentar e fazer algo melhor por você. É ou não é? Mas ele confia que o Pai em quem ele entrega o seu Espírito se importa com ele de verdade. Essa é a grande maravilha do Evangelho. Você não conhece um Deus, Criador de todas as coisas, que é existente. Mas você e eu cremos num Deus que se apresenta como Pai, como alguém que se importa, que entrega o seu próprio Filho em nosso favor. E que tem neste Filho o desejo de cumprir todas as coisas e declarar: está consumado. E é assim que o nosso Senhor age diante do mais terrível sofrimento, perdoando, anunciando a salvação, expressando sua afeição e cuidado aos seus, lamentando pelos desamparos vividos até mesmo pelo Pai, sofrendo, mas também clamando por socorro, tendo consciência da sua vitória e rendendo-se ao Pai, rendendo-se ao Pai. Repetindo o ciclo de toda a sua vida aqui na Terra, nesses 3 anos que a gente nota do seu ministério em especial, mas sabemos que foi em todo o curso da sua vida, processo de obediência, que trouxe consolo, vitória e também orientação para as nossas vidas, para que possamos viver como Ele viveu, nesta alegria da presença do Espírito e sob o cuidado do Pai, com a salvação que Ele conquistou e também sob o consolo, o conforto do Espírito Santo de Deus. E é isso que nós queremos viver com o Senhor. É isso que eu quero desafiar você a orar agora em nome de Jesus. Fechando seus olhos e refletindo. O que o servo sofredor Jesus fez e que não tem sido um passo observado por você? Você tem sido um cristão que tem consciência que você não pode reter o perdão? Ou tem situações pendentes aí na sua mente, no seu coração agora? Então, haja como Cristo. Libera perdão. Quem sabe você está vivendo lá nas marcas do teu passado, de um pai agressivo, de uma mãe agressiva. Quem sabe você está vivendo as marcas do passado de um abuso, de um líder de uma igreja e não consegue firmar hoje. Você está passando marcas de alguém que foi até teu discipulador, tua discipuladora, mas falhou terrivelmente com você e gerou marcas na tua vida, no teu coração. E você carrega isso cheio de prudências, das quais o Senhor não faz questão que você as tenha. Ele quer que você corra os riscos de uma relação saudável e confiante nele. E para isso, para viver essa vida, você precisa liberar perdão. Para viver em novidade de vida e na confiança do Senhor. Você tem anunciado esse Senhor na sua casa, no seu trabalho? Você tem procurado momentos para expressar Cristo às pessoas? Anunciar a salvação que há nele? Ou pelo menos dar o teu testemunho? Ou isso já é uma coisa antiga para você, que você já não faz mais? Talvez você possa entender por que você está se sentindo assim. Expresse afeição aos do seu lar, em nome de Jesus. Promova momentos ali. Eu não fui treinado por isso, não. Nunca recebi um eu te amo, mas então comece você em nome do Senhor. Cuide, com expressão de carinho. Não apenas declarando, a cesta básica está aí, a comida está aí, o aluguel está pago, a casa está paga. Não, expresse carinho, mostre por que você faz essas coisas. O amor envolvido no processo. Lamente sim pelas dores, ore ao Senhor, lamente pelo sofrimento físico, na presença de Deus. E peça a Ele que te socorra, te restaure a alegria, e tire estes espinhos do caminho, e espere nele, e a alegria será restaurada em nome de Jesus. Tenha consciência de que se você está em Cristo, você é mais que vencedor, mais que vencedora, em nome de Jesus. E então, renda-se em obediência.
Renda-se em obediência. Renda-se em obediência ao Senhor. Uma palavra veio do comando do Senhor para você. Não pense no seu orgulho, não pense na sua posição. Renda-se na presença de Deus. As pessoas vão ficar, o seu relacionamento com Deus vai permanecer. Não se importe com o que os outros estão pensando, mas consagre-se ao Senhor em obediência em nome de Jesus. A palavra de comando veio para você e ninguém muitas vezes foi tocado, mas você foi, obedeça. Não caminhe com todo mundo, caminhe com o comando de Deus para a tua vida em obediência em nome de Jesus. E Deus há de te consolar. Ore ao Senhor. Alguma dessas áreas você sente que precisa da intervenção do Senhor? Eu quero orar com você, em nome de Jesus. Mas antes, faça a sua oração. Peça ao Espírito Santo de Deus que sonde o seu coração, que te dê direção, para que você possa, como Cristo, passar por essa vida em obediência e provando da graça e do cuidado do Pai. Enquanto você ora ao Senhor, há uma canção que diz: o seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte. São torrentes que arrebentam o chão. Mais fácil secar os mares, apagar a estrela Antares, que arrancar o amor do teu coração. É assim o amor do Senhor, revelado em Cristo Jesus, o servo sofredor. A sua vida está nas mãos do Senhor. Você tem consciência deste amor. Quando você se aproximou do Cristo como seu único e suficiente Salvador, você estava convicto que o pecado pago na cruz não foi para lhe livrar do inferno, mas para expressar o amor que Ele tem por você. Sua vida cristã jamais será plena se você e eu não caminharmos nesta vida cristã com a consciência de que somos homens, mulheres, amados pelo Senhor. Então, neste momento, clame ao Senhor. Eu quero ser impactado pelo teu amor, Senhor, para provar de tudo isso que o nosso Senhor Jesus venceu. Provar dos seus caminhos, das suas atitudes, para que eu também alegre o teu coração e prove da tua graça em minha vida. Ore ao Senhor para que o Espírito Santo de Deus te dê a certeza da expressão do amor do Pai, em nome de Jesus. Você, homem e mulher de Deus, que tem estado aprisionado em algumas dessas coisas que o Cristo nos ensinou a sermos libertos, ore ao Senhor, peça a Deus, me liberta, Senhor, dessas coisas. Eu quero caminhar em obediência mais do que na minha própria vontade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fale com o Senhor. Deus eterno, em nome de Jesus, nós estamos aqui, ó Deus, diante do Senhor Jesus, aquele que nos amou, obedecendo ao Pai, através da morte da cruz, sendo ressuscitado pelo Espírito Santo de Deus, e que hoje tem poder para nos salvar. E é este Senhor que nós queremos encerrar este mês, falando sobre o pranto em festa, porque entendemos que de fato foi assim, através do seu sacrifício na cruz. E nós podemos estar vivendo em novidade de vida. Para isso, ó Deus, precisamos aprender contigo, através do teu Filho. Obrigado por esta oportunidade de entender e compreender a expressão do teu amor por nós. E o quanto isso já estava nos teus planos desde a fundação do mundo. E agora, Deus, não permita que nenhum de nós viva enganados pela religiosidade, mas que vivamos a verdade do Evangelho a cada conversa, a cada palavra, a cada atitude, a cada refeição, a cada deitar, a cada levantar,
para o louvor da glória do Senhor. E que o Senhor use as nossas vidas para o louvor da tua glória, Deus, em nome de Jesus. E que a alegria vinda do Espírito Santo de Deus inunde o nosso coração. E que assim seja, hoje, amanhã e depois, até que o meu coração, o coração dos meus irmãos, pare de bater, ou até que o Senhor venha nos buscar aqui. Em nome de Jesus, ajuda-nos, ó Deus, pois sem o Senhor nada podemos fazer. Oramos no nome e por amor a Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus pela sua palavra. Aleluia. Bendito seja eternamente. Amém, igreja? Nós vamos então nos despedir.